Lucas capítulo 8, nós vamos ler então do 16 até o 21. Diz assim o texto: Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, veja como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Senhor, nós louvamos ao Senhor, Deus. Louvamos ao Senhor porque tivemos já a primeira parte do nosso culto, onde louvores foram entoados ao nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que privilégio, Deus. Que honra. Seres como nós, pecadores, caídos, miseráveis, depravados, tendo o privilégio de entoar canções em louvor, em adoração ao Senhor, que é grande, que é poderoso, que é inigualável. Senhor, que privilégio, que privilégio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Agora nós vamos ter o momento da exposição da Tua Palavra. Que o Senhor seja conosco, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe também suas crianças, que vão ter o momento delas ali também, onde serão expostas à Palavra do Senhor, irão aprender também sobre o Senhor. Que o Senhor as abençoe, Deus, que possa ser de bom proveito para todos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ano de 1879, ele é um marco para a história da humanidade. 1879. Após séculos e séculos, a sociedade utilizando velas, utilizando lamparinas, lampiões, todos aí alimentados por cera, querosene, óleo e outras coisas. Em 1879, um americano chamado Thomas Edison, ele vai fazer uma revolução inventando a lâmpada elétrica. Isso é uma revolução porque com a chegada da luz elétrica, da lâmpada elétrica, tudo foi facilitado, né? A níveis assim, nunca antes vistos. Imagina a gente aqui agora, nesse momento, se a gente não tivesse a lâmpada elétrica, com querosene, com vela, imagina que situação seria, né? Isso então é uma revolução e, enfim, facilita muitas coisas. Vai trazer essa maior capacidade de iluminação, então, vai trazer também mais segurança, né? Imagina as ruas aí dos bairros e tudo, do jeito que a nossa sociedade está hoje, né? Sem luz elétrica, né, sem iluminação e tudo mais, seria um caos ainda maior do que já é. Além disso, essa invenção, ela mudou a sociedade de forma geral, porque com a luz elétrica, as pessoas podem agora ficar acordadas até mais tarde. Isso vai levar a mudanças significativas no próprio comportamento social. E eu acho engraçado que algumas pessoas às vezes leem lá as biografias daqueles homens da época da Reforma, né, e ficam assim, nossa, Spurgeon acordava às 5 horas da manhã para orar. O Jonathan Edwards fazia isso, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas. Gente, aquilo era a vida deles, né? Era outra época, eles não tinham essa vida igual a gente hoje, de dormir 10, 11 horas da noite, meia-noite, né? Eram contextos um pouco diferentes. Então, você veja como que mudou as coisas. A gente tem a oportunidade de ter um culto que começa às 7h30 da noite, no domingo, e a gente costuma sair daqui 9h30, depende do papo, né? Às vezes o papo está muito bom, a gente sai 10h30 até mais tarde, coisa que sem a luz elétrica a gente não teria condição. E uma coisa puxa a outra, né? Isso favoreceu, possibilitou o desenvolvimento, por exemplo, de novas indústrias, como cinema e televisão. Imagina, veja hoje a influência que cinema e televisão tem na sociedade mundial, tudo a partir dessa invenção. Tanto no campo metafórico quanto na questão concreta, irmãos, mais luz, então,
automaticamente está ligado com mais possibilidades. Luz é sinônimo, então, de avanço, de desenvolvimento, de melhoria e tudo mais. O texto que a gente está vendo hoje, o texto de hoje, ele fala exatamente sobre isso. A linha dele é exatamente essa mesma. Na semana passada, a gente viu Jesus usando a ilustração da semente para falar da palavra de Deus. A gente viu a parábola do semeador, e ali está muito claro no texto, a semente é a palavra de Deus, e Jesus vai mostrando ali os diversos usos da palavra de Deus naquela ilustração. Todo o potencial de crescimento, desenvolvimento, bem como também os cuidados que se devem ter para que ela cresça, para que não seja sufocada, para que o solo seja bem cuidado, não cresça nas pedras, a gente viu bem isso. A ilustração de hoje que o Senhor Jesus usa nesse texto aqui é a ilustração da palavra de Deus como luz, então, que enquanto a ilustração da semente fala de frutificar, fala de crescimento, a ilustração da luz fala de desenvolvimento, fala de conhecimento, e fecha então aqui esse texto, essa primeira parte de parábolas aqui, de ilustrações que Jesus vai fazer. É isso que a gente vai analisar hoje, então, tendo como ponto de partida essa invenção e fazendo essas ligações com nossa sociedade e tudo mais. Vamos voltar no versículo 16 então, para a gente pegar aqui ponto a ponto. Olha o que o Senhor Jesus diz no 16. Tenham em mente aqui, só para guiar a nossa caminhada. O foco de Jesus, então, é fazer essas ilustrações sobre a palavra de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. E olha o que ele diz, então. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. A gente não precisa ir longe para entender o que Jesus está dizendo. Ou seja, aqui, onde as lâmpadas estão? No alto. Se essas lâmpadas estivessem, por exemplo, embaixo das cadeiras, a gente estaria num local bem iluminado? Não. De maneira nenhuma. Se essas lâmpadas estivessem cobertas com alguma coisa, esse negócio aqui que eu não sei como chama, estivesse virado ao contrário, ele estaria favorecendo ou desfavorecendo? Estaria desfavorecendo. O que Jesus quer mostrar então é que a luz, ela precisa estar acesa e ela precisa estar então em local de evidência, ela precisa estar no alto, ela precisa estar numa posição onde ela vai iluminar melhor, onde ela vai incidir melhor sobre as coisas. Se eu coloco a luz embaixo, então, eu estou fazendo o papel ao contrário. Se eu cubro a luz com qualquer outra coisa, ela perde a razão de ser, ela perde totalmente a sua função, não cumpre o seu propósito, que é iluminar. Então, o que Jesus quer dizer é isso. Muito claro, muito óbvio. Ele está falando, então, desse papel e dessa posição. Agora, transfira na sua mente aí, troque luz por palavra de Deus. Que o foco é falar da palavra de Deus. Se a gente está entendendo que a luz, então, ela precisa estar em evidência, ela precisa estar numa posição onde ela ilumina todo o resto, onde ela guia e conduz a forma como a gente vê e enxerga todo o resto, e Jesus está usando essa ilustração para falar da palavra de Deus, a gente entende, então, que a palavra de Deus, ela precisa estar sempre em evidência. Ela não pode ser simplesmente um acessório de segunda categoria na vida das pessoas. Ela tem que estar acima. Ela tem que estar como um referencial para tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente entende. Ela tem que ser um guia interpretativo para todas as coisas que a gente contempla. Vocês vão lembrar que essas lâmpadas de LED, é uma coisa mais nova, e isso está para as ruas também, a iluminação pública está usando isso. Então você olha assim, você vê aquela luz bem branquinha, é a luz fria que eles chamam. Antigamente se usava lâmpada incandescente, Quem não lembra das lâmpadas incandescentes, O negócio queimava, esquentava, era uma coisa de louco. E você andava pela rua, você via então, a iluminação pública era feita com lâmpadas naquele sentido, e você via tudo meio amarelado, Porque a lâmpada era amarela.
Você pega, sei lá, vai numa casa de show, uma festa, alguma coisa, você vê as coisas meio azuis assim, meio vermelhas, por quê? Porque a luz que está colocada ali é uma luz colorida. Ela é o azul, ou vermelha, ou roxa, tudo mais. Eu fui comprar uma lâmpada esses dias, comprei uma lá que eles chamam de lâmpada inteligente. Diz que tem 46 milhões de cores. Eu devo ser meio daltônico, porque eu não consegui diferenciar muito esses 46 milhões, mas fato é que você consegue jogar no ambiente, então, cores diferentes. O que eu estou dizendo com isso? A luz, ela é responsável, então, pela maneira como você enxerga as coisas. Se a luz ela é uma luz quente, ela é uma luz mais amarelada, você vai enxergar as coisas meio amarelado. Se é uma luz fria, você vai enxergar as coisas num tom mais neutro. Se é uma luz azul, você vai enxergar as coisas meio azuladas. Agora, aplique isso a essa ideia que Jesus, então, está falando da palavra de Deus ser a luz. A palavra de Deus, ela precisa ser, então, ela precisa ter essa função de mudar, de modificar e de te ajudar a interpretar aquilo que você está vendo. E, gente, olha, foi assim, de forma direta e indireta, durante toda a história da humanidade. O Ocidente, ele foi fundamentado de acordo com princípios bíblicos. Eu não estou dizendo que todo o Ocidente era cristão, que todo o Ocidente, durante toda a história, seguiu a palavra de Deus de maneira nenhuma, porque uma análise histórica, ainda que rapidinho, mostra para a gente que não é assim. Mas fato é que o cristianismo, ele dominou o mundo ocidental durante praticamente 2 milênios. Sob a luz do cristianismo, nós tivemos, então, o desenvolvimento do direito, da política, da arte, da música, e aí entra teatro, cinema, da sociedade no geral. A sociedade no geral se desenvolveu baseado em princípios cristãos, desde Constantino, quando a perseguição aos cristãos é tirada com o Edito de Milão. Depois vem Teodósio, que coloca o cristianismo como sendo a religião oficial do império. E aí o avanço do cristianismo com essa liberdade que ele conquista dentro do Império Romano, aonde chegasse então o império, onde tinha o império, tinha cristianismo, ainda que a gente saiba sim que tem críticas, que tem coisas que precisam ser criticadas e apontadas, mas fato é que o Ocidente ele só se desenvolveu da forma como se desenvolveu por causa do cristianismo. Se você pega as práticas que haviam no Império Romano antes da influência do cristianismo, gente, era uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Sacrifícios de crianças, mortes, assim, por qualquer motivo. Eu citei algumas coisas aqui na semana passada, sobre a ideia do marido, que tinha, então, o direito sobre a vida da mulher, e quando o marido não quisesse mais, ele tinha o direito legal de matar a esposa. O cristianismo muda isso. Você vai analisando durante a história das missões, né, as obras missionárias que foram se expandindo pelo mundo. Tem uma grande missionária que, enfim, a minha cabeça me trai agora em relação ao nome dela, mas que chega na Índia. E na Índia tinha um costume de que quando o esposo morria, a mulher deveria ser queimada junto com o esposo morto. Era o costume. E era uma coisa legal no sentido da lei do país, uma coisa legal, estava dentro da legalidade. Então, o esposo morreu, a esposa automaticamente ela era morta, queimada numa pira. Porque esse era o costume. Essa missionária, quando ela chega no local, ela começa a pregar o Evangelho, e o Evangelho começa a ter uma influência naquela população, naquela região, ela consegue ir até as autoridades e reivindicar e entrar numa luta para que isso terminasse. Por quê? Porque ela entende, por ser cristã, pela influência que a Bíblia tem na vida dela, que aquilo ali era uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus. Então ela consegue ter essa influência ao ponto de que essa lei foi abolida, e isso acabou por influência de quem? Do cristianismo. Então veja, o cristianismo ele dominou. As pessoas hoje, eu falo isso daqui sempre, não tem problema eu repetir, até gosto de repetir isso daqui, é muito simples ser ateu hoje, é muito fácil ser ateu hoje. É muito fácil você pegar um carinha aí, de poucos anos, que, enfim, acabou de sair das fraldas e vai com um discursinho ateu na escola, na universidade e tudo mais. É simples, ele cresceu numa família, que na grande maioria é uma família cristã,
Ele cresceu lá, bença pai, bença mãe, bença avó, influência do cristianismo. Ele cresceu tendo que respeitar os mais velhos, ele cresceu tendo que respeitar as outras pessoas. Cresceu num mundo onde a estrutura está pronta, o pai cuidou, a mãe cuidou, por quê? Porque o cristianismo é que faz isso, o cristianismo é que teve essa influência desse cuidado mais profundo que os pais devem ter com os filhos. Vai dar uma olhadinha em outras civilizações para você ver como que a coisa é maravilhosa. Ele tem, então, o teto que o pai concede, ele tem o seio familiar que o pai concede, e ele, por causa de medos e de bobagem que ele leu, agora ele quer dizer que ele é um ateu. É simples. Ele está envolto numa sociedade, num mundo cristão, dizendo que Deus não existe. É como se fosse um peixe que, em determinado momento, dissesse assim: água é uma invenção de uns religiosos que tem aí, água não existe. E não sabe ele que, se levantar ele um pouquinho ali, deixar uns segundinhos fora da água, ele morre. Porque aquela água que ele diz não existir é o que concede e sustenta a vida dele. Então, sabe, a gente precisa perceber isso, conseguir entender isso, que tudo o que se vive hoje no mundo ocidental é por influência do cristianismo. Ou seja, a luz, ela foi colocada num local de evidência, ela iluminou tudo que estava ali ao seu redor, e ela influenciou, e ela modificou a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas verem as coisas. Falei semana passada também, e quero repetir ainda que rapidamente. As pessoas têm aquela visão glamurosa sobre a cultura indígena. A gente precisa respeitar a cultura indígena, porque os indígenas têm a sua própria cultura. Gente, a coisa mais maravilhosa que aconteceu com os indígenas foi o evangelho ter chegado até eles. O maior avanço que eles tiveram foi a influência do cristianismo ter chegado até eles, porque eram extremamente pagãos, extremamente envolvidos em práticas pagãs, em sacrifícios de crianças, em sacrifícios a qualquer coisa que se movia, eles sacrificavam, eles achavam que eram divinos. No trato entre si, naquelas guerras tribais que existiam, o cristianismo chegou e aplacou isso e mostrou, não é bem assim. Algumas outras culturas africanas, por exemplo, que tinham o costume de pegar o filho mais velho, matá-lo e enterrá-lo embaixo da porta, para que aquela criança, então, que foi sacrificada, morta e enterrada na porta principal da casa, da tenda onde fosse uma bênção para toda a família, para toda a casa. O cristianismo chega, então, e diz: não, a bênção é o seu filho ficar vivo. Bença ele ficar vivo, ele se desenvolver. E outras coisas mais que a gente poderia dizer. Mas o que acontece, irmãos? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Essa luz, então, que foi colocada num local de evidência, e repito, não estou negando que houvesse problemas e com a maneira como o cristianismo foi seguido durante a história, não estou dizendo isso, a questão aqui é evidenciar que sem ele teria sido pior. Então a luz do cristianismo ajudou muito e pautou muita coisa que a gente tem hoje, como eu disse: direito, política, arte, música, teatro, cinema, sociedade no geral. O ponto é que nós estamos num momento e num cenário de uma mudança radical da forma como as coisas eram. Nós estamos presenciando, irmãos, a morte silenciosa do cristianismo na nossa sociedade, na nossa civilização. Estamos diante de um colapso da família, perda de valores morais tradicionais que moldaram tudo que a gente tem ao nosso redor. A agenda LGBT avança cada vez mais a passos largos para se tornar algo dominante e impositivo. É uma minoria que está cada vez mais caminhando para ter uma influência de maioria e pautar e ditar a maneira como os demais devem agir e devem viver suas vidas. A agenda pró-aborto, ela avança cada vez mais. Não se engane, irmãos. Ainda que a gente possa, sim, clamar a Deus para que essa agenda ela seja freada, ela seja, de certa forma, impedida de avançar na velocidade que ela está avançando, mas
Diante do cristianismo medíocre que a gente tem aí, sem nenhuma influência dessa luz bíblica, o que vai acontecer é que a gente consegue se enfrear, mas a gente não consegue impedir que essas coisas sejam autorizadas num futuro, talvez até bem mais próximo do que a gente imagina. Falei com vocês aqui, acho que hoje de manhã, não sei, sobre a votação que está no nosso Supremo Tribunal Federal da descriminalização da maconha. Teve uma parada agora na votação, porque um dos ministros lá pediu vista, então vai dar uma pausa, mas o placar já está em 5-1 para aprovar a descriminalização da maconha no nosso país. Então perceba, olha como que as coisas estão. E aqui eu estou citando o Brasil, mas no Ocidente, no geral, nos Estados Unidos, a coisa não consegue estar pior, né? Além disso, irmãos, a nossa sociedade ela é alimentada diariamente por uma inversão de valores, por um declínio moral e ético. O rosto da gente, ele enrubesce quando você ouve, por exemplo, as top 10 do Spotify. Antigamente a gente falaria as mais tocadas das paradas de sucesso, né? Agora a coisa está um pouco mais, enfim, tecnológica, então agora é os top 10 ali do Spotify. E sabe, eu fiz uma coisa que eu não aconselho vocês a fazer. Eu peguei hoje e falei assim, eu vou ouvir para eu ter propriedade no que eu vou dizer. Irmãos, eu não consegui. É só baixaria, é um horror atrás do outro, é só miséria. É uma demonstração vívida do quanto que a nossa sociedade está entregue a Satanás e seus demônios. É uma letra pior do que a outra. É uma mensagem pior do que a outra. Os clipes, então, conseguem ser ainda mais demoníacos. E sabe, não gostar disso, hoje, é ser, então, o atrasado, o retrógrado, o chato. Você não conhecer, por exemplo, alguns nomes aí dos famosos músicos aí da nossa brilhante música, as pessoas te olham assim como, sabe, como se você fosse um marciano que tivesse pousado a sua nave ali do lado delas naquele momento. É MC para dar e vender, para mais de metro. E só, sabe, coisa assim, deplorável. Só coisa assim, bizarra. E aí a gente olha para trás e a gente vê no mundo cristão, influenciado pelo cristianismo, séculos atrás, eras atrás, que gerou Beethoven, gerou Mozart, gerou Bach, gerou Rachmaninoff, gerou Tchaikovsky, Debussy, a própria Villa-Lobos aqui no Brasil, dentre outros, né? A gente hoje tem que se contentar com os top 10 serem os MCs, os boiadeiros e outras coisas tão estranhas quanto. Uma espécie de manequim de ostentação aí que faz sucesso e ganha milhões e milhões. Mas aí quando você fala um negócio desse, as pessoas vão virar para você e dizer assim, mas você é elitista. Como? Está tudo de graça na internet. Antigamente, Idade Média, sim, para você ouvir uma música, você não conseguia comprar um CD, uma fita, um disco, um pendrive e colocar em algum aparelho. Você tinha que contratar uma orquestra para que a orquestra fosse e tocasse, porque não tinha como gravar as coisas. Então, naquela época, sim, a música era uma questão, era uma coisa, sim, para classes mais altas. Um camponês, por exemplo, que quisesse fazer um aniversário na casa dele, não conseguia levar uma orquestra para tocar. Mas, de muito tempo para cá, com o avanço da tecnologia, a coisa mais fácil que se tem é as pessoas terem acesso a coisas boas, a músicas boas, a filmes bons, a uma boa arte. E as pessoas não têm. Por quê? Não querem. As pessoas não querem. As pessoas querem essa podridão mesmo. Por quê? Porque são podres. É isso que elas querem. O porco, ele procura o quê? Ele não procura uma água limpa. Ele não procura, vou pegar aqui um leite de rosas para eu me banhar essa noite. De maneira nenhuma. Lava ele bonitinho para você ver o que ele faz. Ele volta para rolar ali no chiqueiro, ele volta para lá. Então veja, não é falta de acesso. Eu via essa semana uma pessoa que trabalha no desenvolvimento dessas tecnologias aí mais recentes, ChatGPT, o Bard e outros, né?
que são, assim, inteligências artificiais que auxiliam demais na obtenção de conhecimento. Se você sentar ali e digitar qualquer coisa, gera um texto ali te ensinando aquilo. Alguns ainda estão em fase experimental, então é bom conferir as informações, mas de forma geral ajuda muito. E ele estava dizendo o seguinte, falou, olha, a gente luta para desenvolver um negócio desse, para que a pessoa possa então pesquisar sobre história, sobre geografia, sobre matemática, sobre física, sobre química, e os caras lá entram lá e digitam o quê? O Palmeiras tem mundial ou não? Percebe? Não foi indireta não, viu? Percebe? Ou seja, se tem ali diante de um clique, na frente da tela do computador, um acesso à informação que antigamente as pessoas matariam para ter. E as pessoas estão procurando o quê? Coisas sem sentido. E tudo isso, irmãos, veja, é essa prova de que a nossa sociedade está declinando. Homens, irmãos, os homens cada vez mais têm menos referência do que realmente é ser homem. Os homens cada vez mais estão se apequenando diante desse discurso doentio e maluco de masculinidade tóxica e outros besteróis que tem por aí. Cada vez mais a cultura da nossa sociedade, ela tem cultuado aquela visão daquele homem bananão, sabe? Sabe aquele cara que ele não resolve nada, ele não faz nada, ele não anda nem para frente nem para trás, ele empaca. Sabe? Cada vez mais esse tipo de homem tem sido cultuado com aquela ideia, mas ele é tão sensível. É assim que tem que ser. Aquele homem que toma atitude, que realmente age como um homem, de acordo com a sociedade, foi moldando, né, ao longo do tempo, e baseado em alguns conceitos bíblicos, não pode. Isso é ser tóxico. Isso é ser opressor. Você não pode. E sabe, irmãos, isso tem levado, então, a uma cultura masculina frágil, afeminada, e isso tem feito o quê? As mulheres ficarem cada vez mais sobrecarregadas. Tirando o referencial dos filhos, os filhos não têm mais um referencial, aquela figura masculina, para eles se espelharem, para eles, se inspirarem. Não tem. As famílias, com isso, vão sendo desestruturadas. E aí você vê os filmes, as séries, fazendo o quê? Louvando isso. Não precisa ir longe não, gente. Na nossa época, nos anos 80, 90, a gente via filmes de Rambo, de Schwarzenegger, de tiro, aquela coisa toda, daqueles mocinhos. Você sabia muito claro quem era o mocinho, quem era o bandido. Sabia muito claro que o mocinho ele tinha que acabar com o bandido, porque o bandido era mau e machucava as pessoas e tudo mais. Hoje não, hoje prevalece a cultura do anti-herói. O anti-herói. Você não sabe, ele ele é mau, ele é o vilão, mas ele tem um motivo para ser, por quê? Porque ele teve um trauma muito grande lá atrás, e ele é uma vítima da sociedade, agora então ele está louco por aí por causa disso, e a gente não pode condenar, a gente tem que acatar, aceitar, por quê? Porque é assim. As mulheres, cada vez mais masculinizadas, cada vez mais sem referência do que é ser mulher. A sociedade tem induzido as mulheres a elas quererem agir como se fossem homens. Sair do seu papel e entrar num papel que não é delas. Desde os anos 60, irmãos, nos anos 60, aconteceu uma revolução, se assim pode dizer, que foi assim muito nociva também para as nossas famílias, que é o que a história chama de revolução sexual. Isso foi uma armadilha muito grande para as mulheres. Aquilo que veio como um discurso de liberdade, né? Liberdade. O marco da revolução sexual foi a pílula anticoncepcional, né? E outras coisas mais
que era aquela ideia, então, de que as mulheres agora elas podiam se envolver num sexo livre e descompromissado. Por quê? Porque elas eram livres para fazer o que quisessem, como, por exemplo, ir para a cama com quem quisessem, porque elas eram livres, não precisava mais ter o compromisso do casamento. Por que eu estou citando isso em relação às mulheres? A gente sabe que envolve os dois lados, mas porque isso foi uma armadilha lançada contra as mulheres. Uma lorota de que elas poderiam ser livres, então, poderiam se relacionar com quem quisesse, quando quisesse, a hora que quisesse. Isso deixou um rastro na sociedade de mães solteiras, tendo que se virar em 3 para dar conta de cuidar dos filhos. Nos anos anteriores a isso era um escândalo, era muito, assim, era coisa raríssima você ver um caso onde uma mulher tinha filhos sem ser dentro do casamento. Depois isso se popularizou. Foi se popularizando, as famílias cada vez mais fragmentando nessa questão. Depois de se popularizar, então veja a escalada. Era raro, era um escândalo, se popularizou, depois virou um status. Hoje é um status. E sabe, virou até mesmo um hobby ter filhos fora do casamento. Os filhos, em alguns casos, eles são tidos como se fosse um pet. Sabe? Onde a questão é simplesmente assim, eu não preciso de ninguém, eu cuido do meu filho sozinho, vou fazer diversas fotos bonitas aqui para o Instagram para mostrar como que eu dou conta de tudo. E não se tem a mínima preocupação do quanto que isso impacta a mente da criança, o psicológico das crianças. Tudo isso, irmãos, por quê? Porque essa luz que a palavra de Deus lançou sobre a sociedade e fundamentou, sim, alguns pilares da nossa sociedade, ou os principais pilares, ela está sendo encoberta, cada vez mais encoberta. Isso tem sido uma coisa tão grave, porque que as pessoas elas têm se visto em posições e em ocasiões onde elas estão louvando coisas que só vai trazer dor, tristeza, sofrimento, cansaço, fadiga, sem perceber. É a clássica ideia da armadilha mesmo. É uma armadilha que foi feita. Tem um escritor chamado Rod Dreher. Ele escreveu um livro chamado A Opção Beneditina. E eu quero citar aqui algumas coisas que ele diz nesse sentido. Ele vai citar um filósofo chamado Alasdair MacIntyre, deve ser assim a pronúncia. E esse filósofo, ele relacionou o momento cultural que a gente vive com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente vai cair lá no século V, se eu não estiver enganado, que vai ser uma grande mudança também, né? O Império Romano dominava os bárbaros ali, né? Godos, visigodos, ostrogodos e todos aqueles mais ali vão descer e vão dominar, vão destruir o Império Romano e vão passar a ser eles agora os que dominam. Esse filósofo ele vai argumentar que o Ocidente, com o tempo, ele abandonou a razão e a tradição das virtudes cristãs e entregou-se a um relativismo, que é o mundo que a gente vive hoje. E aí ele diz, nós não somos mais governados nem pela fé e nem pela razão, nem por alguma combinação dessas duas coisas. Nós somos governados pelo que esse filósofo vai chamar de emotivismo. O que é emotivismo? É a ideia de que todas as escolhas morais, veja bem, todas as escolhas morais, elas não são mais do que aquilo que o indivíduo sente que é certo. Ou seja, você não tem mais um padrão de moralidade que você precisa buscar. Você não tem mais um padrão de moralidade que você precisa se apegar a ele e fazer com que tudo ao seu redor tente se assemelhar àquele padrão. Não, porque o padrão agora é qual? É você mesmo. É você mesmo. O que você sente? Para você, o que é certo? Então, esse é o padrão de moralidade. Gente, pense na loucura disso. Pense na esquizofrenia disso. Ele segue dizendo que a sociedade governada por princípios emotivistas se pareceria muito com o Ocidente moderno, com o que a gente tem, onde a liberdade da vontade individual é considerada o maior bem. Não é isso que a gente ouve por aí? Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Esse negócio de família. Não, olha, a sua família é uma coisa
e você é outra. Então não precisa ter esse apego a questões familiares. Olha, essas questões tradicionais, a gente precisa lutar contra isso, porque isso é coisa do passado, isso é uma coisa que aprisiona, isso é uma coisa que oprime. Esse negócio de certo e errado, baseado na religião. Religião é uma coisa que homens velhos, brancos, criaram para oprimir os outros, as mulheres e os negros e as outras minorias. Então você não precisa se apegar a isso, não. O centro de tudo é você. O que você acha que é certo? Eu acho que isso é certo. Então faça isso. E aí ele segue, viver depois da virtude, então, ou seja, depois que esse padrão cristão ele foi tirado, é participar de uma sociedade que não só concorda mais quanto àquilo que constitui uma conduta de crenças virtuosas, como também duvida da existência de virtude. Ou seja, irmãos, converse com as pessoas e você vai ver o quanto que as pessoas estão inundadas desse pensamento. Ou seja, certo e errado, isso não existe, isso é relativo. Já ouviu isso? Certo e errado é relativo. Depende. Às vezes o que é certo para você não é certo para mim. Já viu? Tem um memezinho, né? Que tem um 6 marcado no chão assim, tem duas pessoas. Uma está diante dele e a outra está de trás. Aí os dois estão discutindo, um dizendo que é 6, outro dizendo que é 9. Aí qual que é a moral ali do meme, né? Tá vendo? Olha, não existe uma verdade absoluta. Você precisa entender o ponto de vista do outro, tentando dizer que todos os dois estavam certos. Porque para um era um 6, porque ele estava do lado de cá, e para o outro era um 9, porque estava do lado de lá. Percebe que a referência não é mais ao algoritmo, ao número, ao algarismo ali. A referência é quem? É a pessoa. Qual que é o grande problema disso? 6 é 6, 9 é 9. Pode acontecer que você está vendo um 6 de cabeça para baixo ou um 9 de cabeça para baixo, mas um não se torna o outro, por causa do seu ponto de vista. E tudo isso é fruto do quê? É fruto dessa noção, então, pós-virtude, de que não existe mais um padrão. E a Bíblia? A Bíblia não é um padrão? Que isso? Você vai acreditar nesse livro escrito há milhares de anos atrás, numa outra região, por uma outra cultura? Isso aí tem um monte de mitos, um monte de besteira aqui, tem coisa aqui que não é verdade. Você vai mesmo acreditar que um homem conseguiu fazer um barco que chamou de arca e colocou todos os animais lá dentro, aí veio uma chuva que inundou o mundo todo e só ele se salvou? Você percebe que a própria maneira das pessoas argumentar leva as pessoas a pensar assim, realmente, né? Esse negócio é meio... Será que isso é verdade mesmo? Por quê? Porque não tem mais padrões. E como que a gente responde a isso? Se a Bíblia estivesse falando que ele conseguiu colocar todos os animais numa caixinha de sapato, a gente acreditaria. Não estou caindo para o fideísmo, né? Estou dizendo isso só para evidenciar que a nossa fé, que a nossa crença é naquilo que a Bíblia diz. Mas isso não faz sentido do ponto de vista lógico e racional. Sim, realmente. Porque se fizesse sentido do ponto de vista lógico e racional, simplesmente, não precisava de Deus fazer. Qualquer um fazia. É porque Deus entrou na história, porque Deus entrou ali com providência e fez. E aí ele segue, para se alcançar esse tipo de sociedade, então, emotivista, é preciso, olha as coisas que ele vai apontar: abandonar padrões morais, recusar qualquer narrativa religiosa, cultural ou cultural, repudiar qualquer memória do passado, então esquece as coisas do passado, o que vale é o agora, e retirar-se da comunidade, bem como de qualquer obrigação social não escolhida. Ou seja, se você não escolheu tal obrigação, ela não é para você. Qualquer coisa que foi imposta como lei, como norma, como tradição, isso não é para você, você não é obrigado. Gente, anarquia total, né? Anarquia total. E aí, ele segue dizendo que isso se aproxima do que é conhecido como barbárie. Ou seja, quando a gente pensa em bárbaros, o que a gente imagina, né? Aqueles homens selvagens, tribais, né? Enfim, esbravejando com as suas armas e destruindo tudo aonde tem passado. E é isso, gente, que acontece. A gente está vivendo nessa época.
Os bárbaros estão aí destruindo tudo, destruindo a família, destruindo a sexualidade, destruindo a moral, destruindo a ética, destruindo padrões. É uma horda de bárbaros que está descendo sobre a nossa sociedade cristã e tirando todas as bases, tirando todos os fundamentos, tirando tudo aquilo que estrutura e que põe a coisa para funcionar. A diferença é que, enquanto lá atrás os bárbaros vinham então com lança, com espada, com escudo, os de hoje estão vindo com smartphone, com um terninho de alta costura e com um discurso bonitinho aí no YouTube, na internet, nas universidades e tudo mais. Eu poderia continuar citando aqui uns exemplos de outros casos, de outros contextos, que a gente ficaria aqui, enfim, até aquele relógio começar a andar. Mas o ponto aqui é para a gente entender a realidade que a gente está. O ponto aqui é para a gente entender o quadro que a gente está. Eu acho que esses exemplos já deixaram a gente entender isso. E aí surge a seguinte pergunta: o que fazer? O que fazer? A coisa está dessa forma, tá, mas o que a gente faz para mudar? E sabe, irmãos, por que a coisa está dessa forma? Eu acho que uma resposta curta e bem objetiva é porque o mundo cada vez mais está se distanciando de Jesus Cristo e da sua palavra. Cada vez mais o mundo está caminhando a passos largos de distância do Senhor Jesus. Ou seja, essa luz então, que é a Bíblia Sagrada, que normatizava, que iluminava e que conduzia tudo, ela está cada vez mais sendo encoberta, ela está cada vez mais perdendo a sua influência. E meu irmão, se não há luz, o que sobra? Trevas. Trevas. E as trevas, elas são implacáveis. As trevas é onde tudo de errado acontece. Jesus vai dizer isso, né? As pessoas não chegam até a luz para que as suas obras não sejam expostas, né? Elas querem ficar nas trevas escondidas ali para que aquilo que elas fazem não venha à luz. Olha o que Jesus diz no versículo 17. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Como consequência da incidência da luz, nada fica escondido. Onde a luz chega, não tem como ficar sem ser manifesto, não tem como ficar sem ser conhecido, não tem como ficar sem ser revelado. Mas o contrário também é verdade. Se não há luz, as coisas ficam ocultas, as coisas ficam escondidas, as coisas ficam encobertas. Esse é o ponto. E é isso que está acontecendo, irmãos. Nós estamos desmoronando numa sociedade imersa nas trevas, no mar de escuridão. E olha, o cristianismo, de certa forma, entendam aqui o que eu vou dizer, ele está perdendo essa sua relevância porque ele está sendo destruído por dentro. Ele está sendo desestruturado por dentro. Desde que o liberalismo teológico, desde que o relativismo entrou nos seminários nos anos passados, isso influenciou as igrejas, influenciou os pregadores, influenciou as produções literárias que se tem, produções literárias cristãs. Sobrou então uma fé diluída, uma fé fraca. Sobrou um alimento, uma comida ali sem proteínas, que não sustenta, que deixa o organismo cada vez então mais fraco e mais propício a ser contaminado. Anos atrás, o liberalismo dominou. A Bíblia foi utilizada como algo instrumental. E foram feitas pesquisas, entre aspas, científicas, baseados, então, influenciados por um racionalismo muito grande. E foi-se tirando tudo que é sobrenatural da Bíblia. Foi-se tirando tudo que é fora dos limites da razão da Bíblia. Houve pesquisas, falei isso daqui já sobre Jesus. A gente precisa encontrar o Jesus histórico, porque tem o Jesus da fé, da religião, e tem o Jesus de verdade. Andar sobre as águas? Esquece, não tem como isso acontecer, fisicamente é impossível, então isso não aconteceu. A gente precisa interpretar isso de uma forma diferente. Ressuscitar dos mortos, então, você está vendo as pessoas ressuscitarem por aí?
Não, então isso não aconteceu. Ou seja, eles foram atacando esses pontos centrais. E essa luz que a Bíblia tinha, então, que iluminava toda a sociedade, como eu falei de manhã, abençoava os cristãos, mas não só os cristãos, como abençoava o mundo no geral, ela foi cada vez mais se apagando, se apagando, se apagando. Era bonito, então, para um pregador, para um teólogo, escrever um livro mostrando, olha o que eu encontrei. Não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Isso aqui é uma colcha de retalho. Isaías são 3 autores diferentes. Os evangelhos, tem um outro evangelho, tem o evangelho de Tomé, que a gente precisa analisar também e tal. A igreja é a construção de Constantino. Já ouviram essa bobagem por aí? Você já deve ter ouvido isso, né? Constantino é que criou a igreja. E veja, irmãos, isso começou aonde? Nos púlpitos. Nos púlpitos. Ou seja, a palavra de Deus, que é a verdadeira luz, foi deixada de lado, de forma geral. O resultado, então, irmãos, não podia ser outro. Uma vez que a gente entende isso, eu volto, então, para a questão que eu coloquei. Como resolver isso? Irmãos, a gente só resolve isso colocando a Escritura Sagrada no seu lugar de direito, com a evidência que ela tem que ter, com essa grande luz, então, com essa luz forte e brilhante que tem que estar acima de todas as coisas, que tem que estar guiando a nossa vida. Mas veja, não espere isso vir de fora para dentro, não espere, então não fique sentado na sua casa, mantendo as suas esperanças em algum político que talvez vá assumir o poder aqui no nosso país e vá mudar isso, ou lá nos Estados Unidos para influenciar o resto ou na Europa. Esquece, faça a sua parte. Tenha uma vida guiada e conduzida pela palavra de Deus. Guie a sua vida baseado na luz das Escrituras Sagradas. Você vai lutar contra a maré, você vai entrar numa guerra. Nós que temos filhos, é um trabalho dobrado, porque vai ser a escola ensinando uma coisa e a gente tendo que ficar cortando as arestas ali e moldando a coisa direito, de acordo com a verdade. Mas é isso que precisa ser feito. A educação dos nossos filhos, ela não pode nunca ser terceirizada completamente. Por quê? Se você terceirizar, quem vai moldar a mente do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, vai ser uma mente que não é moldado pela palavra de Deus. Você acha que ele vai colocar o quê lá na cabeça dele? Vai influenciar ele de que forma? Os heróis dos nossos filhos, a inspiração dos nossos filhos, eles precisam ser cada vez mais os pais. E os pais precisam, então, estar cada vez mais pautados nessa luz que é a palavra de Deus. As pessoas que você tem contato à sua volta, elas precisam ser influenciadas pela luz da palavra de Deus que norteia e guia a sua vida. Se prepare. Se eu posso dar um alerta para vocês, como igreja, como pastor dessa igreja, se preparem. Os próximos anos vão ser anos tenebrosos, vão ser difíceis. Talvez as épocas mais difíceis que a gente vai enfrentar. Pelo lado da tecnologia e dessas coisas, as coisas vão se facilitar cada vez mais. Mas por esse lado de ética, de moral, de certo e errado, de conduzir as coisas pela palavra de Deus, vão ser os anos mais difíceis. Talvez os mais difíceis da Reforma Protestante para cá. Se prepare para ver igrejas fechadas. Se prepare para ver pastores presos, pregadores presos. Se prepare para num futuro, talvez não tão longo, você ver pais sendo acusados. Por quê? Por se objetarem a que os filhos façam tratamento hormonal para mudar de sexo com 12, 13 anos. E os pais vão ter diante deles qual questão? Ou você aceita que o seu filho ou sua filha seja mutilado para se tornar uma coisa que ele não é, ou você luta até o fim e encara as consequências, e que às vezes também não vai dar muito resultado, porque se você for preso, enfim, não vai conseguir mudar nada também. O ponto é, se prepara. Eu creio, e eu falei isso com alguns irmãos, eu creio que Deus, Ele dá um reset no negócio antes. Sabe? Eu creio. O que também não vai ser saudável, o que também não vai ser saboroso, delicioso de ver e participar.
Você acha que todo mundo que sofreu quando os babilônios invadiram Jerusalém, mataram, estupraram, desmembraram, levaram como escravos, você acha que todo mundo que estava ali era infiel, era ímpio, idólatra? De maneira nenhuma. Mas o que acontece? Assim como a luz, ela ilumina todos, as consequências também, elas vêm para todos. O ponto aqui, então, é: se prepare. Não venda os seus valores. Não se venda, irmãos. Não se venda. Vai ser preciso você, às vezes, perder emprego. Vai ser preciso você, às vezes, ter que se mudar. Vai ser preciso você, às vezes, ter que romper com amigos, com família. E é isso que vai ter que ser feito. Então, se preparem, meus irmãos. Não é isso que Jesus diz no versículo 18, de certa forma? Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Ou seja, o ponto de Jesus aqui é: veja como você ouve e lida com a palavra de Deus. Aqueles que a observam verdadeiramente serão ainda mais abençoados e recompensados por Deus. Mas entenda uma coisa: ser abençoado e recompensado por Deus não é da maneira como a gente fantasia na nossa mente muitas vezes. Vê os profetas, os personagens bíblicos que foram abençoados por Deus, que foram recompensados por Deus, e veja a vida deles. Lê Hebreus 11 depois. Pessoas, homens, mulheres, abençoados e recompensados por Deus, mas veja a vida deles: cerrados ao meio, jogados aos leões, perseguidos, maltratados. O texto ainda diz: homens da quais o mundo não era digno. E aqueles que não fazem, que não fizerem, vão perder até aquilo que imaginam possuir. Por quê? Vão perder o principal, que é a alma. Versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que isso tem a ver, né? Isso aqui mostra, irmãos, a maneira como o Senhor Jesus vê aqueles que realmente têm essa preocupação com a palavra de Deus e buscam praticá-la de verdade. Jesus não está negligenciando a sua família, nem desfazendo da sua mãe e de seus irmãos. Ele está jogando algo para o público que está ouvindo ele e que está vendo ele falar continuamente sobre a questão da palavra de Deus. E ele está mostrando que privilégio é aos olhos do Senhor ser, então, homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus. Família, aqui dá a ideia de relacionamento, de proximidade. Jesus está dizendo, então, aqueles que são verdadeiramente próximos aqui a mim, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. São aqueles, então, que estão efetivamente abaixo dessa grande luz que é a palavra de Deus. Irmãos, talvez você esteja se perguntando, mas tem algo mais que eu possa fazer? Tem. Seja um homem bíblico. Esquece essas páginas de masculinidade bíblica, esquece, isso é bobagem, isso é besteira, machonaria, fúria e tradição, foge disso, irmãos. É uma página de masculinidade bíblica que falta duas coisas: masculinidade e Bíblia. Então, foge disso. Vem para a palavra de Deus, vem para a Escritura Sagrada. Tenha Jesus como o seu grande modelo, o seu grande exemplo. Os apóstolos, os profetas. Venha para a Escritura Sagrada, seja um homem tão bíblico. Que sim, se posicione, mas que sim, tenha a sua sensibilidade, que é do cristão, mas uma sensibilidade não apática, mas uma sensibilidade de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos guia para ser. Então, seja um homem bíblico. O que mais que eu posso fazer? Seja uma mulher bíblica, sob a luz da palavra de Deus. Que sim, a Bíblia não oprime, eu já preguei isso daqui.
A Bíblia não é uma bota, um coturno colocado na sua garganta pelo fato de você ser mulher te oprimindo a fazer um monte de coisa que você não quer de maneira nenhuma. A Bíblia é o ponto máximo da verdadeira feminilidade bíblica. Então seja uma mulher de acordo com a Bíblia Sagrada. Seja um pai e uma mãe de acordo com a Escritura Sagrada. Esteja então como pai, como mãe, como chefes aí, cabeças do lar, abaixo da palavra de Deus. Seja um filho, uma filha bíblico que honra os seus pais. Que, tem os pais numa posição de honra, como a Bíblia diz que eles têm que estar. Seja um vizinho bíblico. Seja um vizinho bíblico. Seja um vizinho que se preocupe, então, com brilhar essa luz do Evangelho, não só quando você vai pregar, quando você vai falar e tudo mais, mas nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas. Tenha um bom trato, tenha uma boa convivência. Seja um pastor bíblico, guiado pela palavra de Deus, sem se preocupar com crescimento, com números, com aquela coisa toda, mas sim se preocupando com a palavra de Deus, guiando as nossas vidas. Enfim, seja qualquer coisa, mas seja bíblico. Seja bíblico. Seja guiado, instruído pela palavra de Deus. A gente precisa sim nos preparar para o que há de vir. E a maneira que a gente se prepara é isso, sendo bíblicos. Estando então abaixo dessa luz, que deve sim estar em local alto, para que aqueles que chegam, vejam a luz, sejam influenciados e abençoados por ela.